Olá amigos, curta nosso canal, se inscreva, clique no sininho para receber as notificações de novos vídeos. A Era Medieval, também conhecida como Idade Média, é um dos 4 períodos da história humana. Situa-se entre a Idade Antiga, que terminou com a queda do Império Romano, do Ocidente no século V d.C., e a Idade Moderna, que começou com a descoberta da América em 14.921. Foi uma época de ignorância, superstição e opressão social, em contraste com as idades antiga e moderna, que foram valorizadas por seus desenvolvimentos nas artes e nas ciências. Os estudos históricos analisaram essa visão e demonstraram a importância do período em aspectos políticos, econômicos, sociais e culturais. Foi um período que se referiu especialmente ao passado das sociedades europeias. Abrange diferentes tipos de organização social e política, mas é comumente associada ao desenvolvimento do feudalismo, à preeminência dos cavaleiros como senhores feudais, à imposição do dogma cristão em toda a sociedade e à sujeição dos camponeses à terra. A religião muçulmana surgiu e se expandiu por meio dos califados muçulmanos. Em contrapartida, o cristianismo se tornou um símbolo de unidade e identidade para as diferentes sociedades europeias. As lendas do rei Arthur e da Távola Redonda, Robin Hood e Joana d'Arc, se remetem a esse período. Veja agora os 2 períodos e as etapas da Era Medieval. 1. A Alta Idade Média. Ocorreu entre os séculos 9 e 11 d.C. e foi caracterizada pela criação de um regime feudal, como um sistema social, comercial e hierárquico. As figuras do rei, dos nobres e do clero compunham a classe alta, conhecida como a privilegiada, e por outro lado, havia a classe baixa, composta por camponeses, artesãos e escravos. 2. A Baixa Idade Média. Ocorreu entre os séculos 12 e 15 d.C. e foi caracterizada pelo declínio da Igreja e do poder monárquico, fome, pragas e as cruzadas, que consistiram em 8 campanhas militares lançadas pela Igreja Católica contra a Palestina. Muitas das estruturas intelectuais e políticas da Europa permaneceram intactas, e entre os séculos XV e XVI, recuperaram a força intelectual e econômica, lançando as bases para o movimento cultural do Renascimento, que foi um período de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. Na economia, a terra se transformou na principal fonte de riqueza. Com o surgimento do feudalismo, no qual a classe alta minoritária possuía a maioria dos feudos, a terra começou a ser explorada pelo trabalho camponês. No final do século XI, a produção agrícola aumentou, devido às condições climáticas favoráveis, nas épocas de semeadura e aos avanços tecnológicos, como moinhos de água e rotação trienal de culturas. Mas como era a vida cotidiana, durante esses 2 períodos? A qualidade de vida era variável dependendo da posição social, do local físico e dos períodos dessa época. Veja agora alguns desses aspectos. 1. Os camponeses e os trabalhadores. A maioria das pessoas viviam em áreas rurais e trabalhava na agricultura. Cultivavam a terra, criavam animais e produziam alimentos básicos como grãos, legumes e laticínios. As condições de vida eram difíceis. As casas eram pequenas, feitas de materiais simples como madeira e palha, e muitas vezes compartilhadas com animais. O trabalho era árduo, e dependia das estações do ano. Tinham obrigações feudais, para com os senhores locais, como pagar impostos e fornecer trabalho nas terras do senhor. 2. A nobreza e os cavaleiros. A nobreza vivia em castelos ou mansões fortificadas. Tinham acesso a melhores condições de vida, roupas e alimentos. Os cavaleiros eram guerreiros treinados que serviam aos senhores feudais. Protegiam as terras e participavam de torneios e batalhas. A vida da nobreza envolvia cerimônias, festas, caça e treinamento militar. 3. O clero e os mosteiros. O clero, formado por padres, monges e freiras, desempenhavam um papel importante na sociedade medieval. Administravam igrejas, mosteiros e escolas. A vida nos mosteiros era dedicada à oração, estudo e trabalho manual. Os monges copiavam manuscritos, cultivavam alimentos e cuidavam dos necessitados e carentes. 4. O comércio e as cidades. O comércio ocorria principalmente em feiras e mercados.
As cidades medievais cresciam em torno desses centros comerciais. As cidades tinham muralhas para proteção e ruas estreitas. As casas eram construídas próximas umas das outras, e a higiene era um desafio. 5. A arte, cultura e entretenimento. A arte medieval incluía pinturas religiosas, vitrais, esculturas e manuscritos iluminados. Os trovadores e menestréis viajavam pelas cortes e vilarejos, contando histórias e cantando canções. Os festivais religiosos e celebrações sazonais eram momentos importantes de entretenimento. Mas como era a educação durante esses dois períodos? Era fortemente influenciada pela Igreja Católica e disponível apenas para uma minoria da elite da época. Veja agora alguns aspectos importantes sobre a educação durante esses dois períodos. 1. A responsabilidade da Igreja. A educação na Idade Média era de total responsabilidade da Igreja. As escolas funcionavam anexas às catedrais ou aos mosteiros, desempenhavam um papel essencial na disseminação do conhecimento. Os integrantes da Igreja estabeleciam o que deveria ser estudado, os conteúdos e os objetivos da educação, resultando em uma forte influência religiosa nos currículos e práticas educacionais. 2. O acesso limitado. A educação era para poucos, voltada principalmente para os filhos dos nobres. A maioria da população medieval era analfabeta e não tinha acesso aos livros e à cultura. As escolas eram frequentadas por uma elite privilegiada, e o ensino era ministrado em linguagem latim, doutrinas religiosas e táticas de guerras. 3. A estrutura escolar. As escolas, como as conhecemos hoje, é um produto da Idade Média. Sua estrutura envolvia um professor, que ensinava a muitos alunos de diversas procedências. As práticas educacionais incluíam a leitura de textos clássicos, com seus autores, discussões, exercícios e comentários. Disciplinas e avaliações também faziam parte da rotina escolar. 4. Os conteúdos culturais. A linguagem latim desempenhou um papel central na educação medieval. O ensino gramatical e retórico da língua era fundamental. A filosofia era estudada, especialmente as lógicas e a metafísica. Veja agora algumas outras formas de ensino utilizadas na época. 1. O aprendizado prático e ofícios. Muitos conhecimentos eram transmitidos por meio da prática e do aprendizado de ofícios. Incluía habilidades como agricultura, carpintaria, tecelagem, metalurgia e outras profissões. Os jovens aprendizes trabalhavam ao lado de artesãos experientes, adquirindo habilidades práticas e conhecimentos específicos para suas futuras carreiras. 2. A educação doméstica. Em famílias nobres, os filhos recebiam educação em casa. Incluía aulas de etiqueta, música, dança, poesia e história. As mulheres também eram educadas em casa, mas muitas vezes com foco em habilidades domésticas e religiosas. 3. Os mosteiros e os abadias. Eram centros de aprendizado e cultura. Os monges e freiras estudavam textos religiosos, filosofia, música e ciências naturais. Mantinham bibliotecas, onde os manuscritos eram copiados e preservados. 4. Os trovadores e os jograis. Viajavam pelas cortes e vilarejos, contando histórias, cantando canções e recitando poemas. 5. As universidades emergentes. No final da Idade Média, surgiram as primeiras universidades na Europa. A Universidade de Bolonha, na Itália, e a Universidade de Paris, na França. As universidades ofereciam cursos em áreas como direito, medicina, teologia e filosofia. O ensino era ministrado em linguagem latim. Veja agora o conteúdo desses cursos de estudo nas universidades medievais. 1. A teologia. Era o estudo da fé cristã e das doutrinas religiosas. Os estudantes exploravam questões relacionadas a Deus, à criação, à salvação e à moral. As universidades ofereciam cursos sobre a Bíblia, os escritos dos padres da Igreja e os debates teológicos da época. 2. O direito. O estudo do direito era fundamental para a administração da justiça e a governança.
Os estudantes aprendiam sobre o direito canônico, baseado na lei da Igreja, e o direito civil, baseado no direito romano. A Universidade de Bolonha, na Itália, foi pioneira no ensino do direito, e atraiu estudantes de toda a Europa e do mundo. 3. A medicina. Estava enraizada na tradição greco-romana, e nos escritos de Hipócrates e Galeno. Os estudantes aprendiam anatomia, fisiologia, diagnóstico e tratamento de doenças. As práticas médicas incluíam sangramento, uso de ervas e cirurgias simples. 4. A filosofia. Abordava questões metafísicas, epistemológicas e éticas. Os estudantes exploravam temas como a existência de Deus, a natureza da alma e o livre-arbítrio. Estava intimamente ligada à teologia, e muitos estudiosos medievais eram filósofos e teólogos ao mesmo tempo, e relacionavam as duas teorias. Em seus estudos,